quero convidar a você a abrir a sua Bíblia aí, no livro de Números, no capítulo 13, a partir do verso 1, nós vamos meditar no capítulo 13, no capítulo 14. Números 13, a partir do verso 1. Dá um tempo para você estar pegando sua Bíblia, achando o texto. Amém? Números capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Verso 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros, fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam algumas frutas da terra. Era a época do início da colheita das. Eles subiram a observar a terra, desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo Amate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Anak. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Verso 26. Eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entrando na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel, com fartura, aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Verso 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vivemos, perdão, todos que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a eles. Vou repetir. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual vamos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes e os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Então, o texto é muito claro. Moisés envia aqui 12 homens para espiar a terra e diz que eles eram líderes
das tribos, e para fazer um reconhecimento daquela terra, uma terra que Deus já havia prometido dar àquele povo. Mas antes de nós prosseguirmos aqui, quero voltar um pouco para que nós possamos entender quem era esse povo, né? Quem era esse povo, quem era Moisés, quem era esse povo a quem ele enviou. Lá em Gênesis, no capítulo 12, vamos voltar um pouco na história. Lá em Gênesis, no capítulo 12, a partir do verso 1, nós vemos o chamado de Abraão. Até aqui, então, Abraão disse assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então aqui Deus chama Abraão e faz uma promessa a Abraão que faria dele uma grande nação, um grande povo, e esse povo que estava no Egito, que tinha saído do Egito aqui então, que estava para tomar posse da terra que Deus havia prometido, esse é o povo que é descendência de Abraão. E no capítulo 15, no verso 13 e 14, Deus ainda falando com Abraão, diz assim: Então o Senhor disse, saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. Depois de tudo sairão com muitos bens. Então, Deus faz uma promessa a Abraão, que a partir dele levantaria um povo, separaria um povo, e fala com Abraão o que aconteceria a esse povo. Esse povo seria escravizado por 400 anos lá no Egito. E aí, esse povo, isso acontece, esse povo vai para o Egito, e esse povo vai por Egito a partir de José, uma fome que tinha na terra. Esse povo vai a partir de Jacó, de uma fome que tinha na terra. E aí José já estava lá, José já tinha sido vendido como escravo, e esse povo passa a habitar no Egito a partir de José, e esse povo é abençoado por José, que era governador do Egito. Esse povo se multiplica lá, e José morre, levantado o faraó que não conhecia José, e aí esse povo passa a ser escravizado, esse povo se multiplica, mas passa a uma condição de servidão lá no Egito, e esse povo clama a Deus, né, por libertação, e Deus ouve o clamor desse povo, e Deus chama Moisés para ser o condutor desse povo à libertação do Egito. E nós sabemos como foi o nascimento de Moisés e toda a condição dele, e nessa época, pela multiplicação desse povo, foi dada uma ordem que todo menino que nascesse dos hebreus, ele fosse morto, e as parteiras não obedeceram, disseram que as hebreias eram fortes e que os meninos nasciam, elas davam à luz antes delas chegarem, e Moisés foi preservado pela sua mãe, colocado num cesto, num rio, com toda uma articulação feita pela sua mãe, mas na realidade por Deus, que era um propósito de Deus, que Moisés fosse salvo, por toda a história que ele viveria depois, né? E ele é criado na casa de Faraó, é alcançado pela filha de Faraó, passa lá 40 anos. Depois, em um dado momento, Moisés vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele, como hebreu, ele intercede, e ele mata aquele homem, e depois ele foge, porque isso chega ao conhecimento de Faraó, ele foge, fica 40 anos afastado, e lá, quando ele está 40 anos afastado, Deus o chama de volta, e aí Moisés vem e entra na história aqui, para que
por meio dele, ele seja o líder a conduzir esse povo a sair do Egito, não só com o propósito de sair do Egito, mas com um propósito maior de cumprir a promessa de Deus, desse povo chegar à terra que Deus já havia separado para esse povo. E nessa trajetória que eles saem do Egito sob o comando de Moisés, muitas coisas acontecem, eles são perseguidos pelos egípcios, Deus abre o mar, eles passam o mar, depois eles vivem um período no deserto, e eles murmuram, alegam que não tem comida, Deus manda comida do céu, diz que não tem água, Deus dá todo o suprimento para esse povo, mas esse povo era um povo obstinado, como o próprio Deus falou com Moisés, que era um povo obstinado, e deu muito trabalho para Moisés, muito trabalho para Deus. Mas Deus sustentou esse povo, Deus conduziu esse povo, Deus chamou Moisés ao monte, deu os mandamentos a Moisés, falou em particular com Moisés, toda a preparação de leis para como esse povo teria que agir ao entrar na terra. Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá no monte. Enquanto Moisés está lá, esse povo embaixo se rebela na condução do seu irmão Arão, porque quando Deus chamou Moisés, Moisés falou que não sabia falar, era pesado de língua, e Deus vai levantar Arão para ser seu auxiliar, para estar com ele nessa tarefa, e Deus fala que ele falaria diretamente com Moisés, Moisés transmitiria a Arão, e enquanto Moisés está lá em cima e Arão embaixo com o povo começa a murmurar, dizer que não sabia o que tinha acontecido com Moisés, e pede a Arão para que fizesse deuses, para os conduzir, e aí Arão se deixa seduzir pelaquele povo, e eles fazem um bezerro lá de ouro, eles se corrompem, e Moisés está lá no monte, quando Moisés desce e depara com aquela situação, Moisés se revolta, e ele que tinha recebido lá as tábuas da lei, ele joga no chão, ele quebra, né, na revolta, e depois Deus refaz, tem uma segunda vez, da questão das tábuas da lei, mas isso é só para a gente entender as situações que esse povo viveu e que Moisés viveu com esse povo, né? E aí tem muito mais história aí, até chegar aqui nesse momento, né? Esse era o momento mais próximo de entrar na terra, e aí Moisés envia esses homens. E aí eles vão lá, observam a terra, como diz aqui, no verso 20, né? E o solo é fértil, o pobre, se existe lá floresta ou não, sejam corajosos, salvo alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram a observar a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Leboamate. E é interessante que diz aqui que eles colheram um cacho de uva, né? E 2 deles botaram numa vara para carregar, né? Tal era a fertilidade daquela terra, tal como aquela terra era abençoada. Mas é interessante que eles trazem um relatório, né, e eles dizem que a terra é boa, confirma tudo, mas eles dizem, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalhar entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra pela qual fomos em missão de reconhecimento, devoros que nela vivem, todos que vimos são de grande estatura, vimos também gigantes, descendentes de Anak, diante de que parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Ou seja, eles viram a bênção, eles viram como era, mas eles viram a dificuldade, e tiveram como dificuldade, e colocaram aqui que eles se viam como gafanhotos aos olhos deles e daquele povo. Esse povo tinha saído da escravidão, esse povo estava liberto, próximo de tomar posse da bênção, e esses 10 homens, eles dão esse relatório. Caleb tem uma posição contrária, ele e Josué, nós vamos poder ver mais à frente,
E o que aconteceu em decorrência desse relatório negativo? No capítulo 14, no verso 1, diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivesse morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade israelita: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nesta terra onde há leite e mel, com fartura, e dar a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-lo. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a ter em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os ferirei com praga e destruirei, mas farei de você uma grande nação, maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste esse povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te ganha face a face. Senhor, que a tua nuvem para sobre eles, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu, em juramento, por isso os matou. Então, nós vemos aqui o que esse relatório negativo provocou no coração desse povo e a postura de Josué e Calebe. Mas Deus tinha prometido a esse povo. O povo estava perto, próximo da bênção. Eles haviam sido libertos, eles eram livres. Deus já tinha libertado, Deus já tinha separado a terra. O que precisava acontecer era que eles tomassem posse. Então, esse é o povo que Deus chamou a partir de Abraão, e esse é o povo que estava vivendo essa situação. Lá em Êxodo, no capítulo 19, Êxodo capítulo 19, verso 1 ao 6, diz assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de sair de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declara aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito. Os transportei sobre asas de águias, os trouxe para junto de mim. Agora, se obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá a eles. Então Deus tira esse povo e traz esse povo, separa esse povo como um povo seu, diz aqui como propriedade exclusiva sua, e como para ser uma nação de sacerdotes. Então Deus chama esse povo primeiro para ser exclusivo dele, para ser de propriedade dele, povo de Deus, nação santa. Em segundo, para serem um reino de sacerdote. E é interessante porque Deus chama esse povo para ser exclusivo dele, mas para ser inclusivo, ou seja, para que a partir desse povo, outras nações, outros povos possam
ser incluídos em Deus. Então tinha uma missão para esse povo. Não era só tomar uma terra, não era só habitar num lugar especial que Deus tinha separado, uma terra boa, uma terra fértil. Mas Deus separou para que esse povo intermediasse as relações dos outros povos com Deus. E esse povo foi escolhido para ser o berço do Messias. É daqui que viria o Salvador, era desse povo. Então, tudo que estava acontecendo, tudo que estava em curso, fazia parte de uma história planejada por Deus para salvar a humanidade, passava por essa nação. Então, eles tinham sido escolhidos por Deus, separados por Deus, para desfrutar do melhor e para cumprir uma missão. Deus separou um lugar especial para que eles tivessem uma qualidade de vida especial. Deus os já tinha tornado livres. Eles eram livres. Eles não eram mais escravos. E aí o que cabia a eles? Cabia tomar posse. No verso 13, no capítulo 13, no verso 30, Caleb diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Deus já havia feito a promessa, Deus já tinha separado a terra, Deus já tinha libertado, e era só tomar posse. Era hora de tomar posse. E é interessante, porque esse povo tinha recebido a promessa, sabia da promessa, e tinha que tomar posse da promessa. Deus já tinha feito tudo. Deus os alimentou, Deus os tirou, Deus mandou 10 pragas no Egito para que Faraó libertasse o povo. Estava tudo feito. Já estava tudo liberado para aquele povo. Aquele povo estava livre. Mas é interessante que aquele povo ele estava preso ao passado. Eles tinham saído do Egito, eles tinham sido escravos, eles estavam livres, mas eles estavam presos no passado. Eles se viam como no passado, eles se viam como escravos. Como eles dizem aqui, vimos também os gigantes descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Eles se viam de uma forma menor, de uma forma inferior, por todo o processo que eles tinham vivido. Mas Deus já os havia tirado de lá. Se você olhar depois todo o livro de Êxodo, você vai ver o quanto esse povo manifesta o desejo de voltar. E aqui mesmo, no capítulo 14, no verso 13 diz assim: porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo. Não seria melhor voltar para o Egito? Então esse povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles estavam livres por fora, mas aprisionados por dentro. Estavam presos. E Deus já os havia libertado. E aí o que eles precisariam fazer? Vou repetir de novo a fala de Caleb: subamos e tomamos posse da terra. Eles precisavam tomar posse. Então esse é o retrato que esse texto nos mostra desse momento vivido por esse povo. Agora Deus tinha uma vida nova para esse povo. Deus tinha um lugar novo para esse povo. Tudo separado, tudo preparado para que esse povo vivesse com qualidade de vida, e qualidade de vida integral. Olhando a situação lá no Egito, quando o povo ainda estava lá, às vezes que Moisés se dirigia a Faraó, Moisés dizia a Faraó, direcionado por Deus, para que o Faraó deixasse o povo ir para prestar culto a Deus. Então, esse povo tinha que sair dali,
para prestar culto a Deus, para estar com Deus. Então, essa era a bênção maior espiritualmente falando. Era estar livre para cultuar a Deus. Estar livre como povo de Deus, como propriedade de Deus para cultuar a Deus. Então, livre para cultuar a Deus e livre para desfrutar de uma vida de fartura e uma vida de qualidade que Deus já tinha preparado para aquele povo. Mas nós olhamos e vimos o quanto esse povo estava preso. Quanto esse povo ouviu um relatório negativo, depois de estar tão próximo, acaba recuando, tensionando até voltar e se rebelar e levantar um outro líder para que voltasse. E aí, trazendo para nós, hoje, olhando para esse povo, nós tiramos lições. E lições importantes para nós. Lá em 1 Pedro, 1 Pedro no capítulo 2, no verso 9, Pedro 2, 9 e 10, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Então, a semelhança daquele povo, nós, em Cristo, nos tornamos povo de Deus, nação santa, sacerdócio real. Somos povo de Deus. E precisamos aprender a não agir como aquele povo agiu. A não viver preso no passado. Nascemos de novo e somos chamados para andar em novidades de vida. Mas mesmo tendo nascido de novo, mesmo sendo tornado livres, ainda vivemos em alguns aspectos como escravos. Ainda vivemos em algumas situações presos no passado. Presos às circunstâncias que vivemos no passado. Preso a lugares. Esse povo estava preso ao Egito. Era um lugar. A semelhança da mulher de Ló, descrita lá em Gênesis, no capítulo 19, no verso 6. Deus avisa que vai destruir aquela terra, Deus vai tirar Ló de lá com a sua família, e na saída a mulher de Ló olha para trás e vira estátua de sal. Ela estava presa àquele lugar. Aquele povo estava preso ao Egito. Existencialmente falando, no seu interior, o Egito estava ali. Eles estavam longe, mas o Egito estava perto, dentro dele. Então, nós fomos libertos, mas podemos estar presos a lugares, podemos estar presos a situações que vivemos, como esse povo viveu. Podemos estar presos a pessoas. Podemos estar presos. E aí nos cabe uma pergunta essa noite. Você, de fato, tem vivido como quem é livre em Cristo? Como quem foi tornado uma nova criatura? Você tem vivido assim? Se você não tem vivido, o que tem te impedido de viver uma nova vida que você recebeu em Cristo? O que tem atrapalhado, o que tem impedido você de ser aquilo que Deus projetou para ser em Cristo, uma nova criatura, e desfrutar do melhor de Deus? A palavra de Deus declara
E tem muitas promessas contidas. Promessa para o povo de Deus. Eu e você, povo de Deus. Mas aí, nós não tomamos posse. E por que nós tomamos posse? Caleb falou, olha, tomamos posse. Vamos subir, vamos tomar posse. Irmão, minha irmã, Deus já liberou bênçãos para a minha vida e para a sua vida. E nós vivemos aquém daquilo que podemos viver em Deus. E aí não é com Deus, aí é conosco. E nós culpamos a Deus. Muitas vezes nós culpamos a Deus. Mas precisamos olhar para nós. Esse povo tinha um medo. Esse povo era marcado pelo medo. Esse povo ficou com medo. E aí eu pergunto a você, de que você tem tido medo? Aonde o medo te aprisiona? Aonde o medo te aprisiona? É o medo que te aprisiona? Qual é o medo? Qual é seu medo? Que você possa ser liberto desse medo, que você possa ser liberta desse medo. A palavra de Deus declara que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus quer te tornar livre totalmente. Eu não sei o que tem te prendido, mas Deus quer te tornar livre totalmente para desfrutar as bênçãos que Ele já separou e já reservou para você e para mim. Efésios, no capítulo 4, no verso 22 a 24, diz assim, Paulo falando aos Efésios, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Revista-se do novo homem criado para serem a semelhança de Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Despir-se do velho homem, revestir-se do novo homem. E Deus nos chamou para ser nova criatura, ser novo homem, nova mulher nele, uma nova pessoa nele. Então, que essa noite seja uma noite de libertação para a sua vida. O que tem te prendido? O que tem te aprisionado? Esse povo estava livre por fora, mas preso por dentro. E você? E eu? O que tem te prendido ao passado? O que tem te prendido ao passado? O que tem impedido que você viva e desfrute daquilo que Deus já liberou para você? Que nós possamos ter uma nova postura, uma nova atitude, e possamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Deus nos chamou para o novo, mas vivemos no velho. Precisamos viver no novo. Nós somos nova criatura. Nós fomos libertos. Não permita que a acusação do inferno, do diabo contra a sua vida, no seu passado, te prenda. Não permita que feridas que foram feitas no seu interior, no seu coração, te prendam. Não permita que pessoas te prendam, mas que você seja livre. Que nós possamos ser livres. Não importa a sua origem, não importa a sua trajetória, não importa. Importa que em Cristo você é nova criatura. Deus chamou Abraão para, por meio dele,
abençoar a terra, abençoar as famílias da terra. Nós somos descendência de Abraão. Nós somos povo de Deus. Por nós, passa a bênção para abençoar muitas vidas. E que você possa ser, de fato, livre para tomar posse das bênçãos de Deus. E que muitas vidas possam ser abençoadas pela minha vida, pela sua vida, pela nossa vida. Seja livre, meu irmão, seja livre, minha irmã. Porque senão entra ano e sai ano e nada muda na sua vida. Você está preso ao passado. Nós estamos para findar um ano agora. E quando estamos findando o ano, fazemos projeções para o ano seguinte. E muda o calendário, mas a nossa vida não muda. Muda o calendário, mas nós não mudamos. Nós precisamos mudar. Nós precisamos viver uma vida com qualidade. E quando eu digo vida com qualidade, é qualidade integral, querido. Com qualidade espiritual, com qualidade existencial, com qualidade material. Porque quando esse povo saiu de lá, Deus falou que esse povo não sairia de mão vazia. Deus tem bênção reservada para mim e para você, para desfrutarmos o melhor de Deus. Eu quero terminar voltando ao livro de Gênesis. Nós lemos o chamado de Abraão no verso 1 do capítulo 12. Mas eu quero voltar um pouco acima, no capítulo 11, no verso 27, diz assim: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filho. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Então, esse destino aqui de Canaã já vinha lá de Terá. Só que Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra, era uma cidade de idolatria. E Terá era idólatra. Lá em Josué, no capítulo 24, a partir do verso 2, depois você pode ver isso. E aí, Deus separa Abraão da sua casa, da sua família, para que saísse de um contexto de idolatria, que saísse de um contexto de separação de Deus, para que vivesse com Deus, para que servisse a Deus e que fosse de Deus. Então, por que eu estou querendo finalizar e trazer aqui? Não importa a sua origem familiar, não importa o que viveram os seus antepassados, importa quem você é agora em Cristo, importa quem passou a ser Abraão a partir da separação da sua parentela e indo para um lugar novo, para uma vida nova. Não importa. Não importa qual era a fé dos seus antepassados. Não importa o que fizeram os seus antepassados. Você foi separado. Você foi separado para viver uma vida nova. E muitas vezes nós vivemos presos ao passado, porque olhamos a nossa raiz familiar, tudo que nós vivemos, tudo que acometeu essa família e nossa origem. Mas em Cristo nós somos nova criatura. Abraão foi separado ali para viver de uma forma nova, para servir ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo.
Então não deixe que a sua origem, não deixe que o seu passado prenda a sua vida, meu irmão e minha irmã. É tempo de viver com qualidade de vida, de viver o novo de Deus. Não importa, você foi separado, você é de Deus, é povo de propriedade exclusiva de Deus. Não importa, você nasceu de novo, você é nova criatura. Você foi chamado para desfrutar o melhor de Deus. Você foi separado, como aquele povo saiu do Egito, separado do Egito para cultuar a Deus. Você foi separado para poder cultuar a Deus, para poder servir a Deus. Isso possa acontecer na sua vida. Que todo elo do passado que possa estar no seu interior, que tenha prendido a sua vida, possa ser quebrado agora, possa ser quebrado essa noite, que você possa se tornar livre, que você possa se tornar livre. Deixa que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu interior agora, né? Se torne livre, porque da sua libertação total decorre a libertação de muitas vidas. Tem muitas bênçãos retidas para a sua vida e para a minha vida, porque nós estamos presos no passado. Porque nós não temos vivido aquilo que Deus nos chamou para viver e tomar posse daquilo que Ele nos chamou para viver. Não dê ouvido a relatório negativo. Não dê ouvido a palavra de maldição sobre sua vida. Não dê ouvido àqueles que tentam te diminuir. Tenha coragem. Tenha coragem no Senhor. Ele que garante a vitória. Como Caleb declarou aqui, como Josué declarou aqui. É Ele que concede a vitória. Ele te chamou para a liberdade. Ele me chamou para a liberdade. Ele me chamou e te chamou para uma nova vida, que possamos viver um novo tempo. E que esse novo possa estar chegando na sua vida hoje, meu irmão. Que esse novo possa estar chegando agora. Que você possa estar sendo curado agora das feridas do seu interior. Que a sua mente possa estar sendo liberta agora. Como Paulo declarou em Romanos 12, 2, para que a nossa mente possa ser renovada, para que nós não venhamos a nos conformar com o mundo, mas nos deixamos transformar pela renovação da nossa mente. Que a sua mente possa ser renovada agora, que você possa se tornar livre agora, e que você possa desfrutar das bênçãos. Fique com essa palavra, toma posse dessa palavra. Declare em alto e bom som para que o inferno ouça. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Você é livre. Que essa noite todo medo possa sair do seu interior. Que essa noite todo medo possa sair do seu interior. E que você, essa noite, seja curado, seja liberto totalmente, para por meio da sua vida, muitas vidas serem libertas. E aquilo que Deus te deu de dom, aquilo que já é ministério para você, aquilo para que Deus te chamou, venha acontecer. Venha acontecer. Tome posse da palavra de Deus, tome posse das promessas de Deus. Para a honra e para a glória do teu nome. Para a honra e para a glória do teu nome, Deus. Nós vamos louvar. E que você tome posse nesse louvor, que o Espírito Santo tenha ministrado ao teu coração por meio dessa palavra. Que essa canção que vamos cantar não seja uma mera canção, mas que se torne uma realidade na sua vida.
e na minha vida, na sua casa, aonde você está agora. Em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Diga bem. Vem me visitar hoje aqui. Pai Espírito Santo, visita nessa hora e nessa noite. Quero conhecer mais de Oh, Espírito Santo, passei em cada casa. Espírito vem. Ah, Espírito Santo. Vem. Espírito vai libertando, Santo. vai tirando medo. Vai libertando. Espírito vem. Espírito vem. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Vai gerando fé. Vai gerando fé, vai tirando a incredulidade. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Diga, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Diga incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia,
incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Peça ao Santo Espírito para te incendiar. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Espírito, peça ao Santo Espírito para te incendiar agora. O Espírito de Deus incendeia a sua vida, incendeia a sua casa, incendeia a sua família. Em nome de Jesus. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Irmão, você é povo de Deus, nós somos povo de Deus, chamados para a liberdade, chamados para uma vida nova, chamados para ser bênção. Então, que você possa tomar posse essa noite, lembrando Caleb. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, que você possa tomar posse. Toma posse essa noite das promessas de Deus como povo de Deus. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque somos teus. A sua palavra diz que nós nascemos de novo, em ti em Jesus fomos tornados teus filhos. Somos teu povo, Senhor, e como teu povo nos colocamos essa noite diante de ti, te rogamos, Pai, nos livra daquilo que tem nos prendido, nos livra das amarras que tem nos prendido até aqui, que nós possamos estar livres, que nessa noite, por meio da tua palavra, por meio dos louvores, o Senhor tenha visitado os corações dos seus filhos, e seus filhos tenham se tornado livres, que a partir de hoje nós possamos andar de uma maneira diferente. Senhor, em nome de Jesus, que comece um tempo novo, de fato e de verdade na nossa vida. Que mesmo antes de findar um ano,
mesmo antes de vir um ano novo, nós já possamos viver o novo. Toma posse, meu irmão, toma posse, minha irmã. Pai, nós queremos rogar a tua bênção sobre cada casa, sobre cada família representada. Que teu povo, a partir dessa noite, possa ter sido tornado livre naquilo que os prendia. E que possam tomar posse das bênçãos que o Senhor já liberou para o teu povo. Senhor, que essa palavra seja guardada no nosso coração. Que nós não venhamos, Senhor, de maneira nenhuma querer retroceder como aquele povo que estava tão próximo e quis voltar para o Egito. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos seguir adiante, nós possamos seguir em frente. Que nós possamos seguir em frente. Nós tomamos posse essa noite. E declaramos em alto e bom som. Em alto e bom som. Que somos teus. Que pertencemos a ti. Que somos propriedade exclusiva tua. Senhor, tua palavra declara que tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E que a tua palavra se cumpra. Tua palavra declara que se nós formos fiel no pouco, no muito, o Senhor iria nos colocar. É a tua palavra. São promessas tuas. E nós queremos tomar posse das tuas promessas. Faça valer a tua palavra sobre a vida do teu povo, Senhor. Faça valer a tua palavra sobre a vida do teu povo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, vai liberando aí, Pai. Vai liberando aí, Pai. Meu irmão e minha irmã, que agora você coloque diante de Deus aí aquilo que você tem almejado, aquilo que você tem colocado diante dele. Mas que se de alguma maneira a sua postura tem impedido que essa noite isso possa ser transformado e a bênção possa ser liberada. Que essa noite só possa estar liberando aí. Que essa noite só possa estar liberando na sua casa, na sua vida, na sua família. Vai tomando posse. Libera aí, Senhor. Vai liberando sobre o teu povo. Tu é aquele que abre porta onde não tem porta. E a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Abre porta para o teu povo, Pai. Que o teu povo possa desfrutar do melhor, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos desfrutar do melhor que o Senhor tem para nós. Nos surpreenda, Pai. Ainda no restante desse tempo, desse ano. Para que nós possamos dar testemunho do Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Eu quero viver algo novo. Você quer viver algo novo? Então esteja aberto para viver o novo. Esteja aberto para viver o novo. Se abra para o novo. Deixa o passado no passado. O que passou, passou. E vivamos uma nova vida. Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Ô Espírito Santo. Santo Espírito. Ah, Espírito Santo. Se manifesta agora em cada casa, em cada família. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia,
incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia. Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Espírito Santo, vai passeando nessa casa, Espírito Santo. Vai visitando esse lugar, Espírito Santo. Vai visitando essa família agora. Vai transformando, Espírito. Faça aquilo que somente eu posso fazer. Aquilo que somente o Senhor pode fazer. Espírito Santo. Espírito Santo. Incendeia, incendeia. Pai, nós temos essa noite como uma noite de vitória. Como vitória do Senhor sobre todo medo, sobre toda incredulidade, sobre toda amarra do passado. Tomamos posse essa noite como uma noite de vitória. Um divisor, Senhor, de águas para nós. Que de fato, de verdade, nós possamos tomar posse essa noite. De fato e de verdade, nós possamos tomar posse essa noite. E avançar, Senhor, como teu povo, chamado por ti, separado por ti. Conduz o teu povo, conduz as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado. Nós queremos rogar a tua bênção sobre cada casa, sobre cada família. Queremos rogar que possamos ter uma semana abençoada por ti. Uma semana de portas abertas. Uma semana de cura. Uma semana de transformação. Uma semana de conversões. Uma semana de crescimento integral para a vida do teu povo. Primeiro, crescimento espiritual, Senhor. Que essa semana haja intensa visitação do Senhor em cada casa, em cada família. Crescimento existencial através das curas promovidas hoje no nosso coração, no nosso interior. Pela libertação promovida hoje pela tua palavra e pelo teu Espírito das prisões que estavam no interior. Senhor, e qualidade de vida material e financeira. Que essa semana nós possamos já ver concretizados bênçãos materiais reservadas para nós, porque o Senhor tem o melhor para o teu povo. Então, que nós possamos desfrutar de forma integral, espiritual, existencial e material. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Só nos resta a te agradecer. Que possamos ter uma boa semana. Que você tenha uma boa semana, meu irmão. Que você tenha uma boa semana, meu irmão. Que Deus te abençoe. A partir dessa palavra, a partir desse tempo, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.